25 de abril é uma data que marca dois fatos históricos importantes: a Revolução dos Cravos em Portugal, em 74, e a libertação da Itália, em 45. Os dois países lembram e comemoram o fim das ditaduras fascistas em seus territórios, graças, primeiramente, ao povo e às lideranças de esquerda. E você deve estar querendo saber o que é o fascismo, né? No mínimo, louco para saber. Bom, os historiadores não têm um consenso sobre o que é o fascismo, onde se aplica o fascismo. Tanto que há uma vasta literatura sobre o assunto. Você pode ler, por exemplo, o livro Fascismo Eterno, do escritor e semiólogo italiano Umberto Eco. Tem também o político e escritor português João Bernardo, que escreveu O Labirinto da Ordem. E claro, não pode faltar o estadunidense e cientista político Robert Paxton, que escreveu Anatomia do Fascismo. E o Paxton, ele é um especialista no estudo dos regimes fascistas. Então, assim, esses livros são 3 livros, 3 autores de 3 nacionalidades diferentes que vão pesquisar sobre o fascismo. E o que você vai encontrar no que a gente pode entender o que é o fascismo são justamente eles tentando, dissecando ali esses regimes, esses países onde aconteceu o fascismo, dizendo assim, essas características, esses fenômenos se repetem tanto em Portugal como na Itália. Então é uma característica do fascismo, né? Outro exemplo, assim, bem longe, anterior ao fascismo, é o iluminismo. Quando a gente estuda história, a gente compreende que houve o iluminismo em Portugal, na Espanha, não só na França. Até no Brasil, né? Os historiadores vão dizer, houve iluminismo no Brasil também. Mas é que existe umas certas singularidades, sei lá, por causa da cultura, por causa do tempo em que acontece as coisas, enfim, que os historiadores demoram de localizar se o iluminismo que aconteceu no Brasil é o mesmo iluminismo que aconteceu na França. Claro que não, mas existe uma base em comum que os historiadores identificam e falam: aconteceu o iluminismo aqui. Com o fascismo é a mesma coisa, existem muitas singularidades, até porque o fascismo aconteceu em momentos até distintos, né? Apesar de bem próximos ali, tanto geograficamente, né? E até no tempo, um mais à frente, um mais atrás, que o fascismo acabou pegando a característica ali do espaço territorial em que estava acontecendo. Então, o fascismo em Portugal deu-se de um jeito, na Espanha em outro, na Itália, na Alemanha e até no Japão aconteceu o fascismo, mas cada um com suas especificidades. O que os historiadores e quem estuda o tema vão dizer é o seguinte: há um conjunto, há uma unidade de coisas acontecendo para que o fascismo aconteça. Vamos ver alguns exemplos, por exemplo. Em comum. Você tem uma derrota da esquerda, né? Os estudiosos vão falar o seguinte: para o fascismo triunfar, né? Primeiro ele vem como um movimento, depois ele se torna uma coisa política, né? Partidária, eles criam um partido e, por fim, eles conseguem ascender ao poder. São esses 3 movimentos do fascismo. E para ascender ao poder, o que acontece? Qual o mercado? O que está acontecendo nesses países para que o fascismo ascenda, né? Triunfe finalmente? Primeiramente, a esquerda está em declínio, totalmente desacreditada, derrotada, como diz João Bernardo, derrotadíssima, né? A sua base está decepcionada, né? Seja porque o governo da esquerda socialista não está mais atendendo às suas necessidades materiais de imediato, ou seja porque a esquerda acabou se agregando, né, se juntando à ordem até então estabelecida, né? Ou então a esquerda simplesmente adiou, não fez acontecer as reformas socialistas que a sua base botava fé que ia acontecer. Eles vão observar também que o fascismo só chega ao poder quando existe uma crise nas instituições democráticas, liberais.
e principalmente eles chegam ao poder com a ajuda da elite, né? Há umas especificidades, por exemplo, e acho que até o João Bernardo que vai mostrar isso, né, de como os países eles conseguem apoio de grupos diferentes, grupos tradicionais que já estavam ali no poder. Mas, por exemplo, você vai ter países onde vai acontecer o apoio da igreja e da elite. Em outros momentos você tem o apoio da igreja, da elite e do exército. Além da formação de milícias, né? Você vai ter uma coisa que é muito igual nesses países, é que eles vão ter a sua própria milícia, né? O seu próprio aparato militar. Outras características são observáveis dentro do regime fascista, né? Para que eles cheguem ao poder. Você tem uma classe média simplesmente apavorada com a ascensão da classe trabalhadora, né? E ao mesmo tempo você tem uma classe trabalhadora enfrentando problemas sociais que aquela esquerda que esteve no poder não conseguiu resolver. Então existe esse sentimento de frustração nessas duas classes, né? Além da crise econômica que vai atingir a elite e mais uma vez essa elite também tem medo da ascensão da classe trabalhadora. Então ela vai agir para que essa classe perca seus direitos. Então ela vai se unir aos regimes fascistas, sim, dar todo apoio. A Igreja Católica, idem, o Exército, idem. As instituições democráticas liberais vão apoiar esses regimes fascistas. É muito importante a gente ter isso em mente. Outra coisa que a gente tem que ter em mente e que é fundamental para compreender os regimes fascistas é que o fascismo ele é um fenômeno do capitalismo, né? Incrível que pareça, assim, o quê? Sim, o fascismo é propício dentro do capitalismo. Tanto é que eles não vão romper. Em nenhum momento eles pregam ou têm um discurso anticapitalista. Muito pelo contrário. Outra coisa que é importante observar dentro disso, fascismo e capitalismo, é que os fascistas eles vão usar justamente as tecnologias, as ferramentas da comunicação que se popularizaram dentro do capitalismo. Por exemplo, nos anos 30 você tem o cinema e o rádio. Hoje em dia são as redes sociais e a internet, o WhatsApp, o Instagram, Facebook, Twitter. Outro fato historicamente importante é que esses regimes fascistas eles foram derrotados pela esquerda, né? A União Soviética derrotou os soldados nazistas. A Espanha nem tanto, porque a Espanha tem um processo muito mais demorado. Foi bem duradouro o regime do Francisco Franco na Espanha. E as primeiras eleições livres só vão acontecer, inclusive, 2 anos após a morte do general Franco. A Espanha ela teve o apoio dos Estados Unidos para manter ali o regime fascista, né? Na época existia a Guerra Fria e toda aquela áurea, né, de anticomunismo, né? Inclusive vale apenas lembrar, né, que várias potências europeias, inclusive os Estados Unidos, elas vão apoiar a ascensão desses regimes fascistas, né? A França vai apoiar a Alemanha de Hitler, a Inglaterra também, inclusive vão deixar tranquilamente o Mussolini invadir a Etiópia sem nenhuma sanção, sem nenhuma... Inclusive, eu não estou lembrada de datas, mas talvez aconteça assim uma sanção, porque os italianos começam a usar armas químicas na Etiópia, né? Os italianos vão perdendo para os soldados etíopes, mas há pontos que os italianos vão recorrer a armas químicas. E eu acho que nisso há uma sanção, não estou lembrada. Mas enfim, eles estão deixando a Itália invadir a Etiópia, estão deixando a Alemanha invadir a Tchecoslováquia, mas aí, bem empregado, bom, minha boca grande não falou isso porque é feio. Mas assim, o mundo não gira, capota, né? A França acaba sendo invadida pela Alemanha de Hitler. Não só a França, outra potência, a Grã-Bretanha. E por ironia da história, o então primeiro-ministro britânico Winston Churchill, ele liga para os Estados Unidos
pede ajuda porque Hitler está mandando aviões com bombas, né, para atacar Londres, e o presidente norte-americano simplesmente recusa qualquer ajuda, porque eles são da política de não intervenção. Ironias da história. Bom, mas enfim, aí você tem o Japão, que também foi derrotado pelos comunistas, né? Tanto é que os comunistas chineses, eles vão expulsar o Japão ali do norte da China, e não só os japoneses, como eles também vão fundar a República Popular da China. E aí, voltando aos dois principais países que era para ser esse vídeo, mas eu falo muito pra caramba. Portugal, né? Você tem uma união também da classe trabalhadora e de guerrilheiros. Na Itália também, guerrilheiros de esquerda, classe trabalhadora, que vão fazer greve, vão fazer piquete, vão fechar fábricas, invadir fábricas, enfim, eles vão transtornar esses regimes fascistas, literalmente, até a sua derrubada. Em Portugal, você tem militares que começam a frequentar a universidade e aí eles têm uma certa formação de esquerda, né? Inclusive tem um militar que vai chamar a atenção, que é o Vasco Gonçalves, o português Vasco Gonçalves, que até a sua morte ele era um político importante ali em Portugal. Então essa galera começa a ter a articular um golpe para derrubar o Estado Novo, como era chamado o governo fascista do Salazar, em Portugal. Vasco Gonçalves era um coronel de artilharia e participante do movimento das Forças Armadas, movimento que liderou a Revolução dos Cravos, né, que tem esse nome porque as mulheres iam para as ruas e distribuíam cravos para o exército do governo, né? E esses soldados acabaram trocando de lado, né? Passaram para o lado dos revolucionários. Na Itália também foi pela esquerda, né? Guerrilheiros da resistência italiana que conseguiram capturar, inclusive, o Mussolini e a sua mulher, Clara, no dia 28, isso foi dia 25, dia 28, eles foram assassinados a tiros. Inclusive tem uma foto famosa que é deles pendurados de cabeça para baixo, né? Mussolini, ironia da história, não sei, não, isso não é ironia da história não, gente, isso é fato histórico. Mussolini foi assassinado apenas 2 dias antes do Hitler tirar sua própria vida, né? Quando a Alemanha foi tomada pelos exércitos inimigos, no caso a União Soviética. Bom, enfim, é uma história longa.